Vamos lá? Como é que vocês estão? Essa leitura hoje vai ser voltada para a sua vida afetiva, tá? Uma leitura séria, realista, sem sensacionalismo, para poder ter o like de vocês ou agradar. Então, por isso, se você está chegando aqui a primeira vez, você que já é do canal já conhece. Lógico que eu não vou impor a minha opinião pessoal para ninguém, mas aqui vai ser uma leitura de aconselhamento. Eu vou fazer algumas perguntas. E aí, como é uma leitura geral, às vezes você não vai ter ou não está tendo algum comportamento do que sair aqui. Então, não precisa ficar se espinhar, né? Como diz o ditado, tá bom? É uma leitura temporal. Ela vale para o momento em que você chegar no vídeo, mas pode sair alguma questão que já tenha acontecido também. E aí, no final, eu peço aconselhamento se a gente olha o futuro, uma tendência, tá? Vamos lá, coletivo de Virgem. Aqui, Virgem, vamos começar olhando quais os comportamentos você tem tido na sua vida amorosa que vem te prejudicando. Às vezes, pode sair a energia da pessoa com quem você está lidando, então veja quem é você na leitura, tá bom? A carta do Dependurado, que traz energia de peixes, o teu oposto complementar. O que mais? Quais os comportamentos coletivo de Virgem dessa leitura vem tendo na vida amorosa que prejudica ele ou ela? A carta do Sol, energia de Leão. O Pajem de Espadas. O 10 de Espadas. O 3 de Espadas. Com a Rainha de Espadas. Gêmeos, Libra e Aquário, Leão, você pode ter forte no mapa, Peixe, você pode ter também o seu oposto complementar. Clarifica aqui, Dependurado, um 5 de Copas. A carta do Sol. O Pajem de Copas. Fala desse Pajem de Copas. Calma aí, tá? A leitura acho que vai ficar profunda pelo jeito. Carta da Justiça, signo de Libra. Olha, Virgem, aqui o que eu pego é o seguinte, independente do teu gênero, existe uma controvérsia na energia aqui, porque essa carta do Dependurado, eu trago muito uma questão relacionada à dificuldade de enxergar a realidade como ela é, não no sentido literal ou racional, mas aqui tem uma distorção da realidade, tem um mundo da fantasia, né? Quando se trata do afetivo, tá? Isso aqui, para alguns, eles estão falando que tem questões ligadas à infância, percepção que você construiu de si a partir da ótica daqueles que te criaram, que te nutriram, e você reforça isso hoje sem perceber. Isso acontece com todo mundo, eu não estou aqui também julgando pai e mãe seu, tá? Infelizmente, os nossos pais, eles fazem o melhor que podem com o que tem também. Às vezes eles vêm do mesmo processo, né? E por isso a gente repete esse processo. Então, tem uma repetição de padrão aqui, uma energia controvérsia. É como se aqui a sua vida afetiva, alguns estão presos a um passado, porque eu tenho 5 de copas, tem uma energia de luto, tem pessoas que depois que se separaram ou guardaram um luto, sendo essa pessoa desencarnada ou não, né? E ao mesmo tempo, uma energia que dispersa, porque o Sol, ele tá junto com o Pajem de Copas. Então, existe uma energia aqui que ela é bonita, ela é muito aberta, é expansiva, é alegre. Só que você, de alguma forma, não tá tendo consciência do que ofertar, ou como ofertar e quando ofertar. Por mais que seja também uma energia que te atrapalha, que foi a pergunta que a gente fez, né, na sua vida afetiva, você vem equilibrando isso, porque a carta da Justiça tá aqui. Então, seja através da espiritualidade, porque eu tenho duas energias aqui espirituais, né? A carta do Dependurado com a carta do Sol, é como se alguns viessem desse processo e já estão saindo. E aqui vocês estão buscando clareza. Só que assim, precisa se abrir para o novo, porque aqui pode ser que alguns até tentem retornar para o passado, aquele medo do novo. Então, vamos supor, você teve 2, 3 conexões. A última foi ruim, então você tenta acessar a segunda ou a primeira, como uma desculpa para poder não ir para algo novo, desconhecido. Fala mais desse carta do Dependurado aqui. O As de Ouros, ó. Não busca uma nova oportunidade, fica preso aqui nesse... É como se tivesse uma prisão espiritual. Para alguns isso aqui está relacionado a pactos e contratos com o passado, tá? Até de vidas passadas. É como se talvez vocês tivessem que ter a consciência aqui. Alguns pode ser que tenha votos
de isolamento, de solidão. Isso pode vir de vidas passadas. Fala desse pajem de espadas, o 2 de copas. O que mais? 10 de espadas. Um rei de ouros. O 3 de espadas com a roda da fortuna. Tem uma energia aqui que precisa ser encerrada, que de alguma forma também é um padrão na vida de vocês, na sua vida, veja se cabe. Esse rei de ouros com 10 de espadas é como se Virgem tivesse cansado, ou cansada aí de atrair gente egoísta, materialista, né? Gente que quer tudo pra ele ou pra ela. E de alguma forma, como eu tenho páginas aqui também, é como se você tivesse dificuldade de mostrar com quem você vem se conectando ou se conectou. Veja em que tempo está essa leitura, tá? Aqui no afetivo, existe uma energia sua de doação, só que ela está exacerbada, ela está a mais. E aí, infelizmente, né, a gente fala muito sobre valor, tem coisas que a gente paga para ter, tem coisas que não. Infelizmente aqui, esse página de copas com o sol é como se alguém tivesse que guardar mais para si aquilo que tem de melhor. Porque a carta da justiça fala muito de karma, né? Karma e dharma, de equilíbrio. Então é como se eu pegasse uma energia aqui que você não tem consciência, ou você está tendo consciência que você tem o melhor para entregar para o mundo, mas esse melhor ele tem que ser para ti primeiro, entende? Porque talvez, outra coisa que eles estão falando aqui, pega uma criança que desde a infância foi acostumada a doar demais, a cuidar, a nutrir, há uma sensação de crítica, de julgamento aqui. Então sempre o seu melhor, quando for o seu melhor, vai se tratar de doar para os outros. Mas para você, isso aqui meio que passa despercebido. Então não tem como construir também uma relação equilibrada, né? Porque esse pajem de espadas aqui com o 2 de copas me fala de uma pessoa que atrai sempre pessoas imaturas. E esse 10 de espadas com o rei de ouros, para alguns, é um padrão. Veja se vocês possam buscar, para quem estiver ressoando, alguma espécie de limpeza relacionada a padrão de comportamento, tá? Na vida, tanto que quando eu atendo ali no particular, né? A gente não precisa fazer divórcio energético só de parente ou de ex. Às vezes a gente faz para padrão. Eu costumo fazer muito para mim, porque eu não posso falar de uma coisa que eu não sei também, né? Agora, esse rei de ouros com 10 de espadas, tem alguém que deixou uma ferida profunda aqui. Eu pego uma sensação de ruína, e para alguns pode ser até a falta de um pai também, que afeta a sua vida afetiva. Então, existe uma carência e uma dificuldade de você se conectar com o outro, porque de alguma forma, a falta desse pai aqui, tanto não te traz referências afetivas positivas, né? Quanto, às vezes, você busca um pai na relação. E aí eu não vou julgar, não é um julgamento quando eu menciono isso, é o que está aqui na leitura, tá? Agora, esse 3 de espadas com a roda da fortuna que ficou aqui no fundo do deck, é como se você já tivesse prestes a fechar esse ciclo, um ciclo kármico, outra carta kármica, a justiça e a roda da fortuna. Porém, precisa aqui eliminar alguns conflitos internos, tá? Porque o 5 de paus me fala de um costume. Alguém que está acostumado a viver em conflitos, ou no cansaço, ou no peso, ou no esforço. Ou talvez você esteja também tentando provar o seu valor. Talvez você esteja tentando mostrar, ou fazer a pessoa reconhecer, seja se ela esteve na sua vida ou ainda está, o seu valor. Aqui você não tem que fazer isso. O sol, ele só brilha, né? O sol, ele tem consciência. Aqui é uma energia espiritual. Ele tem consciência do que é. Então você não tem que estar forçando nada aqui. Tem uma energia de querer forçar ou esperar que alguém reconheça o quanto te causou mal. E é como se essa energia espiritualmente estivesse gerando uma espécie de magia negra na sua vida, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui também às vezes a gente acha que magia é só matar um bicho, alguém que pôs um olho grande, uma inveja. Não, a gente às vezes é um assédio espiritual aqui. É como se Virgem tivesse preso ou presa à ruína de uma pessoa que não tem nada a ver com você. O rei de ouros com 10 de espadas é alguém que mesmo na merda, desculpa eu vou falar, mas a pessoa mesmo na merda não muda. Tá vendo que ele não solta por nada aqui, né? Ele ou ela, né? Você adapta aí. Então, talvez você esteja tentando até espiritualizar quem ainda está na matéria. Aqui eu tenho Touro, Virgem, Capricórnio, muito forte a energia, mas pode só ser uma personalidade que é muito terrena, muito ligada a questões da terra aqui. Ou às vezes tem uma mente até meio chucra, para poder olhar um ponto de vista espiritual mais elevado. E assim, essa pessoa, ela recebeu uma oportunidade de alguma forma. Só que é o teu papel seguir, porque assim, se você não conseguir, mesmo que essa pessoa não esteja na sua vida, porque abriu com 5 de copas e o dependurado aqui, a energia ainda está presente.
E é meio que proposital, porque existe uma obsessão muito grande dessa pessoa, existe uma obsessão por você absurda, que não vai ressoar para todos isso aqui, eu sei, eu sinto, tá? Que eu tô falando. Só que para quem essa questão obsessiva aqui é como se essa energia pairasse e não te deixasse nem prosperar. Tem pessoas aqui que estão tendo ou tiveram problemas com prosperidade pós um relacionamento muito difícil, afetando aqui. Porque existe uma coisa que mingou a energia. Mas a roda da fortuna tá aqui. Eu vou pedir conselho e depois a gente olha o que você deve prestar atenção, tá? Como se você tivesse que buscar uma clareza. Qual o conselho para a Virgem? Ó, a carta do Hierofante aqui traz a energia da espiritualidade, um mentor, um guia, uma religião. O que mais? A Torre. O Rei de Paus. O 4 de Espadas. O 7 de Paus. Com a carta, agora eu tenho energia da Lua. Eu tenho energia de engano, confusão, isolamento, preocupação, tristeza, medo. É como se, de alguma forma, também a vida afetiva aqui relacionasse alguns gatilhos emocionais para você, trouxesse muito uma energia de medo e algum obstáculo a ser vencido. Fala para mim desse 7 de Paus. Aqui você vai ter que confiar na espiritualidade, porque ou alguém, carta da Imperatriz, ou alguém não está pronto, não é o tempo certo dessa conexão acontecer, se você ainda tem uma esperança em relação a isso, ou você precisa deixar o divino atuar para trazer algo mais equilibrado e alinhado com o que você vem se tornando, tá? Carta do Hierofante com a Torre fala muito de uma intervenção divina e espiritual, não tem o que falar aqui, porque a espiritualidade, ela vai derrubar aquilo que não é verdadeiro. E o Rei de Paus, quando eu tenho uma pessoa que realmente está na energia de um Rei de Paus, independente de ser homem ou mulher, é uma pessoa verdadeira, determinada, uma pessoa alegre, magnética, né? É uma pessoa que contagia, que traz uma energia de determinação, de conquista, não é um Rei de Ouros, uma pessoa apegada. Então, talvez aqui, ou quem esteve na sua vida, ou está, né? Traz uma espécie de confusão, e é como se você devesse confiar na espiritualidade, porque aqui alguns deram um passo atrás, tá? E aí, aqui foi mostrado que você foi avisado, né? Virgem foi avisado antes. O que mais no conselho? 2 de espadas, ó, o não querer enxergar, o não querer ver, né? Aqui. E a espiritualidade observando. Carta da Torre, a roda da fortuna, algo que se encerrou ou vai se encerrar, aqui é de vez, tá? Não tem mais retorno. Carta da Torre com a roda da fortuna, esse hierofante aqui, isso aqui é processo de vidas passadas, tá? Existia uma questão kármica aqui que era para ser limpa e resolvida porque alguém prejudicou essa pessoa e reencarna da mesma forma, junta ali para ver se consegue limpar esse elo aqui, tá? Talvez por isso esse estado de negação, é como se alguém se recusasse a enxergar o que o outro realmente é, mas eles estão pedindo para você prestar atenção na sensação do seu corpo. Você tem alguns aqui, você tem que prestar atenção no que o seu corpo diz em relação a se relacionar com alguém aqui, tá? Ou quando você pensa em alguém do passado. Fala do Rei de Paus. Um pajem de espadas. Ó, um Rei de Paus que na verdade é um pajem de espadas, que foi a energia que abriu. Lembra que eu falei de atrair pessoas imaturas aqui? Uma pessoa que passa, ou pessoas que passaram na sua vida, de alguma forma trazia essa pompa, né, de que eram empoderados, determinados, mas não passava de um fogo de palha aqui, entende? É como se aqui também, talvez vocês queiram se fechar, no conselho aqui, eles estão dizendo para você não se fechar com esse 4 de espadas. Confie no seu potencial, 7 de Paus com a Imperatriz. Sabe por quê? Aqui tem algo em você que é muito exposto e que as pessoas captam, às vezes pela sua doação, pela sua alegria, pelo seu jeito de ser. Então, após essa situação, meio que Virgem, se isso aqui está no seu futuro, existe uma tendência de você querer se fechar, ou você já se fechou, por conta de, é como se, é um trauma, tá? 4 de espadas, né? Que é após o 3 de espadas ali. Então, de tanta repetição de padrão, é como se Virgem se sentisse culpado ou culpada, carregando a irresponsabilidade do outro. Mas no conselho aqui não se feche e reconheça o seu valor. É como se, ó, ficou aqui a carta do Mago, que eu tenho Gêmeos, Touro, tenho Áries, tenho Libra. Pode ser que você tenha forte no mapa ou esteja lidando com pessoas desse signo, tá? Áries, Leão, Sagitário aqui também. 4 de espadas com o Mago
Se você se fechar aqui, ou se você carregar a culpa que é do outro, a energia que é do outro, o peso que é do outro, né? Não é que você vai culpar alguém, porque aí você se aprisiona também. Existe uma prisão autoimposta aqui que Virgem se colocou, ou alguns estão aprisionados. Esse mago me fala de manipulação, tá? Tem os gêmeos e a energia de vocês aqui. É como se vocês não estivessem vendo saída para isso. Fala dessa imperatriz com 7 de paus. 9 de copas. Talvez alguns tenham que enfrentar a solitude aqui, ou a separação, ou o isolamento, para poder entrar num processo de cura, né? E reconhecer o seu valor. Aqui você tem capacidades, tá? Imperatriz fala de alguém que sabe, que tem para si, tem para os outros, que sabe se manter, sabe se reerguer, mas talvez você não esteja enxergando por conta de um aprisionamento mental. Alguém quis dominar aqui. Aquele que anseia por controle, na verdade, se sente controlado ou controlada. Alguém na sua energia que se determinou a criar uma prisão para vocês. E eu acho que essa pessoa vem até tentando, se já tentou retornar para sua vida também, porque a torre às vezes fala de retorno, mas a espiritualidade ela não permite porque tem algo que não é limpo, não é claro, não é sólido, é só uma imagem. Alguém prega uma imagem aqui de alguém que é muito determinado, que é protetor, que é isso, que é aquilo, mas na verdade tem uma infantilidade aqui, tem um despreparo. Eu não tenho um imperador com a imperatriz, né? Aqui, não tem nem energia compatível. Então é como se você, no conselho, tivesse que deixar o divino atuar para alinhar o teu caminho. Seja se alguém é imaturo e essa pessoa vai evoluir com a própria vida, se quiser, claro, como eu disse, é uma leitura realista, né? Ninguém muda ninguém. Ou a espiritualidade, ela te levar, de fato, a quem é a tua parceria ideal aí, tá? A gente deixa de fluir na vida e fica insistindo e atrai só problema, né? E outra coisa que eu tenho para falar também no conselho, né, que eu perguntei aqui, quais os comportamentos que você tem tido, quando veio aquele dependurado, que traz a energia de peixes, peixes é água, é o teu oposto complementar. Quando sair a leitura deles, eu vou gravar na sequência, vocês assistem, independente de não ter no mapa, é o teu oposto, tá? Então é geral. Os piscianos, eles têm essa questão do mundo da fantasia, tudo, só que eles têm uma tendência a fluírem com a vida. E na maioria das vezes eles são sustentados pela vida, eles atraem oportunidades por conta dessa fluidez. Então, veja se você está muito racional, muito no mundo da fantasia, porque veio a justiça ali, né? A energia de Libra, que precisa equilibrar, tá? Agora vamos ver aqui qual perfil de pessoa você deve prestar atenção, que só te atrapalha. Qual perfil de pessoa que atrapalha a Virgem? Que Virgem deve prestar atenção? A carta da sacerdotisa, o 4 de ouros, o 6 de copas, o 8 de espadas, o 6 de ouros, que fala de equilíbrio no dar e receber, e a carta da estrela. Aqui é como se Virgem tivesse que prestar atenção em pessoas que são, eu vou dizer omissas, mas pessoas que não dizem muito, que escondem o que pensam, porque a sacerdotisa, ela fala de segredos, né? Ela fala até de manipulação. A sacerdotisa no lado sombra traz muito uma energia de manipulação, de egoísmo, de passividade. Uma pessoa, é como se você, de alguma forma, por isso que eu falei, tem um padrão aqui que você precisa limpar, tá? De repente, buscar uma mesa radiônica vai poder ajudar a limpar esse padrão aqui. Existe uma energia que você atrai, isso aqui pode estar conectado à família ou à mãe, tá? Que é como se você que tivesse que ser uma pessoa passiva no sentido assim, de atrair para o teu campo, né? Aquilo que você deseja, principalmente na vida afetiva. Reconhecer o seu valor, mas por um padrão de comportamento, você atrai pessoas que não têm nada para ti. Isso aqui, a gente está seguindo a leitura pro afetivo, só que tem algum padrão que é familiar e da sua vida também. 4 de ouros, família. É como se você atraísse pessoas egoístas, pessoas controladoras, pessoas que não têm nada para agregar no seu campo. E você, porque quando aqui falo de omissão e passividade, a sacerdotisa, ela se acomoda também. Né? Aqui tem uma energia sombra, tá? É como se a pessoa ela se acostumasse a receber o que o outro tem para dar. Às vezes você até se revolta e você quer cortar esses laços. Por que eu falei que tem a ver com as crenças e a família? Porque tem a árvore aqui que representa, né? Mas aí você vai lá e é pego pela distração, pela ingenuidade, e aí permanece preso ou estagnado aqui. De alguma forma, Virgem, a tua família, estando presente ou não, porque é uma leitura geral para alguns talvez não esteja mais,
mas pode ser o comportamento que você trouxe de casa. Isso aqui afeta a sua vida, tá? Isso aqui é um comportamento que se mantém presente, estagnando. Sacerdotisa com 4 de ouros é estagnação, não existe até uma idealização aqui de uma família. Eu não estou julgando você, não tenho, é uma energia boa, né? Alguém, a sacerdotisa com 4 de ouros é aquela que também faz a manutenção do lar, que protege, que cuida, que nutre. Mas será que você recebe mesmo? Porque aqui eu pego, de novo, algo que é colocado sobre suas costas e que depois, ó, fica um peso aqui para você. Então tem um equilíbrio que precisa ser praticado entre o dar e receber. Se você tem filhos, se você também já criou filho dos outros aqui, ou vem criando, né, enteados, filho dos outros pode ser algo muito agressivo. É necessário que você saiba o que é teu e o que é do outro. Aqui ela tá eliminando uma sabotagem. É como se virgem, desculpa, vocês ficam bravos, mas o comentário é bem-vindo aí, né? Mas aqui vocês se sentem a mãe do mundo, né? A sacerdotisa fala muito disso. E a gente tem que tomar cuidado. Outro dia eu vi uma leitura que achei absurdo. O carinha falou lá que se o signo, não vou mencionar aqui, né? Mas se o signo não se doasse no ano tal lá, ia haver uma grande... Gente, espiritualidade, ela não cobra ninguém nada. Você sendo bom ou boa com você, claro, fazendo bem pro próximo, mas eu nunca vi... Às vezes a gente se empolga, até isso serve pra mim, a gente tem que tomar cuidado com as abobrinhas que a gente impõe, fala sobre a vida das pessoas, né? Porque às vezes você pega uma pessoa que ela já tem uma codependência emocional ou uma crença distorcida de doação, e aí essa pessoa vai estragar a vida dela toda baseada num conselho. E a gente tem que ter responsabilidade com esse trabalho. Não é só vir aqui ganhar seguidor e tirar carta e falar o que pensa, né? Mas aqui existe uma energia que precisa ser muito bem trabalhada, equilibrada, estruturada sobre aquilo que eu dou. Ah, Amanda, mas eu não tive mãe presente, eu tive uma mãe omissa, uma mãe ausente, ou uma mãe controladora. Tá, mas você pode se resgatar, né? Porque o 6 de copas, ele fala disso também. Você pode se libertar. O 6 de copas com 8 de espadas. Virgem, essa cruz não é tua. Por que tu ainda tá vivendo isso aqui? Se você já semeou, se você já se doou, é hora de você seguir em direção àquilo que está destinado a você. Sabe o que acontece? Alguns aqui, olha só o que eles estão falando, que tem alguns aqui que o seu relacionamento hoje, ele está sendo manifestado no espelhamento de uma relação familiar que você já viveu. Ou você já teve um relacionamento assim. Então, só trocou as peças, né? Que é o marido, às vezes os filhos, como eu disse. Mas ainda, Virgem carrega um padrão familiar aqui, entende? Fala pra mim dessa sacerdotisa. Ó, dá passividade para ação, Cavaleiro de Espadas. Se determinou a cortar algo, a mudar algo, só vai e faça. Não dê explicações. Muitos de nós deveríamos experimentar o não sem ter que se explicar. Aqui esse Cavaleiro de Espadas, ele está indo em direção a uma elevação pessoal no caminho dele, espiritual aqui. Chega de... Vocês têm muita bagagem, muito aprendizado, mas de alguma forma, talvez vocês esperem um sinal de um sinal de avanço à sua volta. Isso aqui não vai existir, tá? Porque é muito interessante para as pessoas que você convive, você se manter nesse comportamento omisso aqui. Ó, do 4 de... Tem muita culpa, tá? 4 de pentáculos. 9 de copas. De novo a energia da solitude, né? Da autolibertação aqui. Da autoaceitação, da compreensão. Olha que bonita essa energia. Para vocês entrarem... Agora, outra coisa. Talvez exista também uma energia de uma pessoa específica. Eu tô pegando, tá? Não é para todo mundo. Que a pessoa está tentando mudar aquilo que não dá para mudar. Está tentando ali o controle, né? Não solta o controle. Que eles estão falando, se liberta. A única pessoa que você pode ajudar é você mesmo. O outro, ele se ajuda se ele quiser. 6 de copas. 7 de espadas. Aqui tem mentiras, tem trapaças, tem engano, tem roubo, tem manipulação de novo. Aqui alguém se aproveita da ingenuidade de Virgem, ó. 6 de copas com 7 de espadas. E eu tô falando do afetivo, tá? Pode ser familiar, mas lembra que o foco da leitura aqui é amoroso, tá? Aqui é como se vocês tivessem que ser mais espertos, porque essa energia da raposa, agora não é no sentido de medo, porque talvez você esteja amedrontado aqui também, né? Por conta dessa desestrutura. Alguns aqui não conseguem também se relacionar afetivamente de uma forma madura, tranquila e segura, porque não houve uma base sólida. Faltou a mãe aqui, ou faltou uma estrutura familiar. Fala desse 8 de espadas. O Cavaleiro de Copas.
Nossa, 9 de espadas, rainha de ouros. Aqui a lua, a mãe, de novo, escorpião, energia de vocês aqui, energia de câncer muito forte. Eu vou te falar uma coisa, peixes também tá aqui, tá? Virgem, quando existe muitas crenças, padrões limitantes aqui, padrões de permissão, de afetividade, de amar, até paquerar. Pode ser que eu pegue pessoas aqui de uma criação mais antiga também na leitura, até porque o meu público não é tão jovem assim, né? O meu é 40 a mais. Às vezes pega um pessoal menos 40, mas aqui, ó, o 8 de espadas com o cavaleiro de copas. É como se houvesse muita culpa, muita rigidez, muita condenação, que a partir do momento em que você se libera disso aqui, você se liberta, você vive mais a vida. Tem crenças aqui também, como eu falei, tem pactos aqui, tá? Tem uma distorção do que é espiritual, puro, limpo e sacral, do que é terreno. É como se tivesse uma questão virginal aqui mesmo. Eu tenho que ser puro, pura, santa. Você buscasse algo que não existe, porque você está na matéria. Para começar, o nosso corpo ele vai morrendo, ele vai apodrecendo, as células vão morrendo, entende? Então é impossível alcançar esse estado, você já veio dele, entende? Então agora você está manifestada na matéria para poder viver as experiências aqui. Claro, tudo com muito equilíbrio, não com controle e sem deixar com que alguém coloque o jugo sobre você. Porque quando a gente não se conhece, qualquer pessoa pode chegar e falar qualquer coisa sobre a gente e a gente acredita. Aqui a vida ela não é só sofrimento, doação, cuidado, cuidar dos outros, ficar preso, não poder falar o que é presa aí, né? Não poder viver o que é. Não é viver, é conquistar, é curtir a vida. Como eu falei, tudo com limite, com sabedoria, não te faz mal. E aqui os 6 de ouros com esse 9 de espadas, talvez Virgem tenha medo da solidão, do 9 de copas aqui, que é a solitude, eu vou para a solidão, o medo e abandono, né? Que é o 9 de espadas. Ah, se eu me separar, ou se eu me entregar, ou se eu viver a vida que eu quero, talvez vão me julgar, talvez vai faltar ajuda aqui. Bom, eu vou ser bem sincera. Quem tiver que sair do seu caminho, vai sair por ressonância, porque não tem a ver. Aí você vai conhecer quem são as pessoas. Agora, de alguma forma, espiritualmente falando também, porque o 6 de ouros é a manifestação do espiritual no material, né? A ajuda, ela sempre veio para você do alto. Mesmo que as pessoas te ajudaram, elas gostaram ou compactuaram com a sua energia, porque é a energia que vem primeiro. Então não tem essa de ficar aqui achando que vai sofrer sozinho ou sozinha. Talvez também exista aqui uma doação ou um padrão de comportamento, tanto de viver pelo outro, de tanto tempo que alguém não veja a saída ou como recomeçar ou reconstruir a vida. Aí você vai ter que aprender quais são os seus gostos, seus sonhos, seus planos, vai ter que recomeçar. Aqui é bem mais profundo do que só eu dizer pra você que foi o ex, ou que foi uma falência. Por isso que eu gosto dessas leituras de vocês, porque elas são profundas, né? Não é uma leitura rasa. Tudo é reflexo. Então é como se você tivesse que limpar todo um padrão aí. E pra ontem, porque talvez alguns aqui já até desistiram, já se isolaram da vida afetiva, tá? Agora vamos ver aqui o que você repete. Sempre repete e não percebe. E aí a gente vê como quebrar esse ciclo e encerra. O que Virgem tá sempre repetindo? O Pajem de Espadas. Tem uma coisa ligada à comunicação aqui. O Imperador. O 7 de ouros. O 3 de espadas. O Pajem de copas. E o 7 de paus. Clarifica esse Pajem de espadas. Rainha de espadas. De novo, a energia da Rainha de espadas aqui. Existe muita crítica, muita dureza, muita frieza, rigidez, controle. Sei que controle está repetitivo aqui na sua leitura, mas o Imperador fala disso, tá? Fala do 3 de espadas. 10 de espadas de novo. O que é esse Imperador? O As de copas. 7 de pentáculos. Novamente o 4 de ouros. O apego. Eu nem vou falar controle mais, tá? Tem uma energia de limitação aqui. Pajem de copas. 6 de ouros. Aqui existe uma repetição de padrão também. Que assim,
É como se alguém tivesse que se esconder. Aqui Virgem se esconde atrás de uma dureza, de uma frieza, de uma armadura, uma fortaleza, né? A Rainha de Espadas é... Eu gosto muito da energia da Rainha de Espadas na questão de estratégia, quando você precisa tomar atitudes na sua vida, você precisa ter metas, você precisa impor limites. É muito positivo. Mas aqui, essa energia ela está exacerbada porque, junto com a Rainha de Espadas, eu tenho pajem. Uma pajem de espadas aqui. Então, na verdade, eu tenho um garoto, eu tenho uma menina que põe uma armadilha, uma armadura aí, mas isso tudo só vem acontecendo e repetindo porque alguém não consegue reconhecer ou enxergar quem se é. Imperador com as de copas. Veio imperatriz, agora tem imperador. É como se você, para atrair também uma parceria compatível, né, imperador e imperatriz, isso aqui fosse vir para os seus caminhos a partir do momento em que você reconhece verdadeiramente quem você é. E olha, outro dia eu estava assistindo um conteúdo que o rapaz falou sobre entrevistas, né? Na parte terapêutica, e ele falou que a maioria não sabe quem é, onde está e para onde está indo. Não no sentido de nome, ou de cargo, de profissão, como o ser humano, como essência mesmo. Então aqui esse imperador, existe uma distorção, talvez, que o imperador fala de disciplina, de estabilidade, de foco, né, de buscar aquilo que quer, mas às vezes vai trazer um processo de rigidez. Com esse as de copas aqui, você pode manter a disciplina ou a busca por uma vida equilibrada, por saúde, por dinheiro, um posto, um império, seja lá o que você queira construir, mas você não precisa perder aqui a sua leveza, a sua parte amorosa. É como se você tivesse que se abrir para o novo, confiando que agora... Pega pessoas aqui que estão fazendo processos de cura no espiritual. Então agora é diferente, entende? E aí é um processo que para outros exige paciência, mas também exige soltar o que é velho. Tudo aquilo que é velho, que é crenças, que é referências, tudo aquilo que... Eu pego uma energia de insatisfação. É como se nada aqui, até uma certa apatia, nada que tem aqui à sua volta te empolgasse mais. Mas é porque cadê as metas? Acabou a meta, ou não tem algo novo aqui. E o 7 de ouros está aqui, que é a energia da construção. Agora, tem o 3 de espadas, como eu falei, do passado, que é uma decepção, uma energia de traição, ruína. Aqui é tudo de ruim, né? 3 de espadas é um congelamento. Alguém que passou por perdas aqui, seja na vida ou no afetivo, e não consegue sair daqui, ó, fica na estagnação. Mas tem um convite, página de copas, para você se abrir novamente e ver o que as pessoas têm. Aqui eu vou te falar uma coisa. No próprio jogo, o que ele aponta de repetição de padrão, ele também está apontando uma solução que ficou no fundo do deck, o 7 de paus, né? Que é o obstáculo aqui para você vencer. Uma energia de defensiva, ela na verdade deve ser substituída por uma energia de leveza, calmaria e esperar que o outro semeie ou que ele doe aquilo que você doa. Mas sem impor, página de copas está aqui. Entende? Agora, lembra que eu falei, né? Veja quem é você na leitura. Se não é você que vem se doando, né? Às vezes a gente consegue se avaliar. Se é você que só vem colhendo das pessoas a vida inteira, que você não vem se doando, então tá pedindo ao contrário disso, né? Tá pedindo doação, tá? Eu sei que é uma leitura geral, para nem todo mundo vai ressoar, então você tem que ver quem é você na situação aqui, tá? E aí, pra gente finalizar, vamos ver como quebrar esse ciclo tóxico. O que o tarô, a espiritualidade pode falar aqui pra Virgem? A carta do julgamento. É um renascimento aqui, né? Renascimento, um alinhamento com o espiritual, com a vida, é o fluir com a vida, é o permitir-se, é o largar a crítica. O julgamento às vezes fala de crítica para si, crítica para o mundo. Tudo tem que ser do meu jeito, corresponder às minhas expectativas. Não existe outro você, tá? Entenda isso aqui também. Perdão que precisa acontecer, se não é o perdão para o outro, não é tempo disso ainda, é um perdão para si. Aí vem, ó, 6 de paus. Olha que bonito. Aqui é uma união compatível. É uma união que até, de alguma forma, tá no mesmo nível que vocês. Então, vamos supor, Amanda, eu só me uni com gente quebrada. Ou, sei lá, com gente que não queria prosperar, que não queria cuidar do espiritual. Porque o 6 de paus fala muito de progresso, né? De avanço aqui. E a partir do momento em que alguns também, não é só crítica. É como se você também tivesse que soltar um desejo de querer transformar o outro. Se você já está pronto ou pronta, atraia, Virgem, quem está na sua sintonia, na sua frequência. Para de querer mudar o mundo aqui, né? Quem quer, busca, gente. Falo por experiência própria, que eu vejo ali dos atendimentos particulares,
o empenho das pessoas não tá no gibi. Carta do As de Copas, dependurado de novo. Dependurado com 6 de ouros e um Rei de Copas. Lembra que eu falei sobre a energia pisciana? Que a energia pisciana, ela se entrega no processo, confia, flui com a vida. Aqui você precisa trabalhar, ó, o As de Copas também, o elemento água, tá? As emoções aqui, o sentir. Dá mais pra esse As de Copas. Carta da Morte. Aqui tem Escorpião. Processo de metamorfose, vocês estão passando alguns, tá? Precisa renascer. Aqui, 2 cartas de renascimento, julgamento e a morte. Abrir-se para algo novo. O passado aqui, ele não existe mais. Se você tentar voltar e se encaixar no passado, vai ficar um vazio, uma sensação de nada. Porque já foi concluído um processo ali. Esse passado, se você conseguir olhar com os outros olhos, você vai entender que ele foi importante até para uma cura e um resgate mais profundo do que só a vida afetiva. E aí você se liberta, aí você sai dessa estagnação ou desse não entender o porquê que a coisa não anda aqui. Sete de espadas. Olha só, eu falei do fluir com a vida, né? Do confiar na vida, e aqui eu tenho a desconfiança. Eu tenho medo, 7 de espadas. Alguém que se defende, que espera sempre pelo pior. Tá sempre com medo de... Isso aqui, para alguns, tá? Até fugiu a palavra aqui, né? Mas se for plausível dentro da sua energia, é importante você buscar uma terapia psicológica aqui, tá? A gente tem tabu com isso, né? Geralmente as pessoas fazem stories do treino que tá pago, da dieta, do passeio, mas da terapia ninguém faz. Não, infelizmente não há um incentivo. Porque se dependurado com 7 espadas, alguém está preso a uma mentira, a enganos, a trapaça, a derrota, e chama a pessoa aqui muito desconfiada, muito fechada com a vida, e que às vezes cria coisas que nem existem, tá? Tem uma distorção da realidade. 6 de ouros. E aí eu tenho 2 de ouros, que é o equilíbrio, escolhas maduras, sábias aqui, né? É 2 pessoas fazendo a vida acontecer. Tanto a carta dos 6 de ouros quanto 2 de ouros é uma energia par, né? De somar. E aí você muda totalmente a perspectiva, ou você atrai pessoas, 6 de espadas fala de mudança, né? De você atrair pessoas compatíveis de outra localidade, com outra visão, outra mentalidade. Pode ser aqui que também, de alguma forma, o ciclo que vocês vivam hoje, o ciclo de vida, observa. Tem uma frase que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Geralmente, essas pessoas, elas estão vivendo o mesmo padrão de vida que você, seja no afetivo, seja no financeiro, no espiritual. Então aqui, talvez alguns estão numa energia de isolamento e de defensiva, que devem se conectar com um meio mais limpo, tá? Para poder atrair uma energia mais fluida. Vou fechar aqui, mensagem final. Mova-se em uma nova direção. Defina suas maiores metas. O sonhador. Ame-se e permita-se ser amado, com o guardião do coração. Liberte-se do passado e descanse. Confie e prospere. Preciso dizer mais nada, né? Confiança aqui no processo, tá? É o novo. Já vieram 2 aqui. Ó, aqui eu tenho o vínculo. O vínculo do amor se fortalece com o tempo. Observe todas as coisas notáveis em seus relacionamentos e o tempo. Deixe que o tempo apague estas cicatrizes. Então tem energia de calmaria aqui, né? De você entregar, confiar, mas fazer também sua parte. Não é só deixar com que o universo haja aí, né? Bom, Virgem, é o que eu vejo hoje pra vocês. Espero que tenha ressoado. Se você ficou até o final, deixa o gostei pra mim. Vou trazer outras leituras com outros temas. A gente sempre vai variando aqui pra não ficar cansativo, tá bom? Gratidão e até a próxima.